Capítulo 1. A lâmina que errou o destino. A noite estava estranhamente silenciosa em Karakura. Não era o silêncio da paz, era o silêncio da antecipação. Ichigo Kurosaki caminhava pelo quarto com passos inquietos. O ar parecia pesado demais para respirar. O mundo espiritual vibrava como uma ferida aberta. Tem algo errado, murmurou. A janela explodiu em estilhaços. Não houve tempo para surpresa. O Hollow surgiu como um grito feito carne. Máscara branca, olhos vazios, fome. Ichigo recuou instintivamente. Seu corpo humano era frágil demais. Ele sabia disso. O Hollow avançou. O chão tremeu, as paredes choraram rachaduras. Então ela apareceu. Rukia Kuchiki pousou entre o monstro e o garoto. Sua Zanpakuto cortou o ar. O impacto ecoou pela alma de Ichigo. Fique atrás de mim, ordenou. Ela lutava ferida. Ichigo percebeu tarde demais. Cada movimento dela era pesado. Cada respiração um sacrifício. O Hollow atacou novamente. Rukia foi arremessada contra a parede. Sangue, espiritual e real. Rukia, gritou Ichigo. Ela tentou se levantar. Falhou. O Hollow sorriu. Naquele instante, Rukia decidiu. Não havia escolha. Ichigo, sua voz tremia. Pegue isso. Ela ergueu a espada. O ritual deveria ser simples. Parcial, controlado. Mas nada naquela noite obedecia a regras. Isso vai te dar parte dos meus poderes, disse ela. Ichigo hesitou. Rápido, gritou Rukia. A lâmina atravessou o peito dele. O mundo explodiu. Não foi dor, foi dissolução. Ichigo sentiu seu corpo se desfazer em luz, e algo puxando de dentro para fora. Rukia sentiu o mesmo, mas ao contrário. Algo deu errado. O fluxo não parou, não desacelerou. Ele se intensificou. Ichigo! Rukia gritou em pânico. Ela sentiu sua alma sendo arrancada. Não dividida, transferida. O Hollow foi engolido por uma pressão absurda. Desapareceu. Silêncio. Ichigo caiu no chão. Ou não. Ele abriu os olhos. O mundo parecia diferente, mais alto, mais pesado. Ele olhou para as próprias mãos. Não eram suas. Pele pálida, delicada, feminina. O quê? A voz que saiu de sua boca não era dele. Ele se levantou cambaleante. Viu um corpo caído à frente. Seu corpo, cabelos laranja, rosto familiar, imóvel. Os olhos se abriram, mas o olhar não era de Ichigo. Isso não é possível, disse o corpo dele. A voz, a entonação. Rukia. Eles se encararam. Dois corpos, duas almas. Troca absoluta. Ichigo, disse Rukia, presa ao corpo dele. Eu não sinto mais minha energia. Ichigo tocou o próprio rosto. Ou o rosto dela. Eu sinto tudo, sussurrou, mas não é meu. O mundo espiritual se estabilizou, como se aceitasse o erro. Isso vai passar. Rukia tentou acreditar, mas algo dentro dele sabia. A transferência fora completa. Total. Irreversível. A Zanpakuto caiu no chão. Não reagiu a Rukia. Reagiu a Ichigo. O nome ecoou na mente dele. Sode no Shirayuki. Rukia fechou os olhos. Eu cometi um erro imperdoável. Ichigo sentiu o peso daquela culpa atravessar dois corpos. A noite voltou a ficar silenciosa. Mas nada mais estava no lugar. E nunca mais estaria. Capítulo 2. Reflexos no espelho da alma. O sol se levantou lentamente sobre Karakura, mas não trouxe conforto. Para Ichigo, ou melhor, para o corpo de Rukia, cada raio parecia cortar a pele como lâminas de gelo. Ele não reconhecia o reflexo no espelho do quarto. Cabelos negros curtos e um corpo delicado. Tudo que ele conhecia como Rukia agora era ele. E sua própria forma, a imagem que sempre carregou no mundo, olhava para ele com olhos que não eram seus. A sensação era sufocante, como se tivesse se perdido dentro de uma máscara que nunca poderia tirar. Isso é real? Murmurou, a voz dela agora saindo de sua garganta. Ele tocou o rosto, a boca, o pescoço, tentando se reconhecer. Cada toque era um lembrete cruel. Não era ele, não era mais. Rukia, no corpo de Ichigo, despertou com dificuldade. O corpo dela agora possuía músculos que nunca sentira, uma altura que a fazia sentir desequilíbrio. Ela se levantou cambaleante, tocando o próprio rosto, a própria voz ainda soando estranha, grave e firme. Ichigo, murmurou. A frase ficou presa na garganta, carregada de uma culpa que queimava mais do que qualquer Hollow. Os dois se encararam no espelho, lado a lado. Dois rostos, dois mundos, duas almas presas em cascas que não pertenciam a elas. Era como olhar para alguém que você amava e, ao mesmo tempo, não reconhecer. Eu não consigo, disse Ichigo, no corpo de Rukia, engolindo em seco. Me sentir inteiro. Rukia respirou fundo, tentando organizar a mente. O Hollow da noite anterior havia desaparecido, mas a cicatriz de seus erros permanecia. Ela não podia voltar atrás. Ele não podia voltar atrás. Acho que... começou Rukia, hesitante. Acho que agora somos... nós dois, aprisionados em um mundo que não é nosso. As palavras caíram pesadas no quarto silencioso. Não havia tom de esperança. Não havia promessa de solução.
apenas a aceitação parcial de algo que jamais seria consertado. Ichigo olhou para suas mãos novamente. A pele pálida, os dedos delicados, os traços suaves. Era como vestir uma fantasia de vida alheia, mas sem a opção de tirar. Ele fechou os olhos e sentiu a presença de sua Zanpakuto, Soji no Shirayuki, pulsando com uma energia que não era dele. Eu sinto. Ela. Mas não eu, disse a voz tremendo. Rukia desviou o olhar, a própria Zanpakuto ainda inerte em seu corpo. Era como segurar uma chama que nunca responderia. Ela nunca sentira seu próprio poder tão distante e impotente. Ichiguto, medo, disse baixinho. Medo de perder você. Medo de me perder. O silêncio respondeu. Os dois, frente a frente, compartilhavam a mesma sensação de estar isolados, mesmo estando lado a lado. E se nunca voltarmos? Sussurrou Ichigo. Rukia engoliu. Não havia resposta. Nenhuma palavra poderia desfazer a estranha sensação de perda, de deslocamento, de vazio que preenchia cada canto do coração deles. O mundo lá fora continuava normal, ignorante do desastre interno que se desenrolava naquele quarto. As pessoas passeavam pelas ruas de Karakura, rindo, vivendo. Enquanto isso, duas almas lutavam para respirar dentro de corpos que não pertenciam a elas. Ichigo se aproximou do espelho novamente. O reflexo de Rukia olhou de volta. Era impossível não reconhecer o horror da situação. Duas vidas, dois destinos, duas identidades irreversivelmente entrelaçadas. Precisamos, disse Ichigo a voz trêmula. Precisamos aprender a viver assim. Rukia assentiu lentamente, mas nada podia apagar o peso do que acontecera. Cada passo, cada respiração, cada pensamento agora estava contaminado por um medo silencioso. E enquanto o dia avançava, a cidade seguia seu ritmo normal, ignorante de que, naquele momento, dois corações humanos estavam presos em uma tragédia que jamais teria fim fácil. O espelho refletia não apenas seus rostos, mas o eco de um destino que, de repente, parecia cruel demais para suportar.